começar a gravar essa aula aqui. Para os alunos, eu vou editar isso aqui, então, meu nome é Sérgio, sou o Sérgio Xavier, vou dar aula de máquinas, não apareceu ninguém, então vou deixar essa videoaula gravada aqui e vocês podem acessar depois, beleza? Então vamos nessa. Bom, opa, isso aí está funcionando. A videoaula, quer dizer, essa aula é sobre transformadores, então o que a gente mais viu nesses 3 meses, né? Finalzinho de fevereiro, março e abril foi sobre transformadores. Eu comecei falando sobre lei de Lenz e lei de Farad e também sobre lei de Ampère, para depois chegar no transformador. Quando na, na aula presencial eu cheguei a falar sobre isso, dei algumas aulas para vocês, acho que foi 4 aulas no total, não tenho certeza agora. E depois, quando começamos as aulas à distância, eu repeti isso até porque eu não sabia quando eu terminaria a quarentena, e quis deixar esse conteúdo gravado lá. Enfim, então vamos fazer uma revisão. Eu achei um material na internet muito bom e isso já está bem resumido. Eu compartilhei para vocês lá e vamos então à aula. A gente vai revisar um pouco lei de Ampère, lei de Lenz e lei de Farad até chegar no transformador, beleza? Por que precisamos estudar esses tópicos? Os transformadores permitem a transmissão a grande distância, usando altos níveis de tensão e reduzindo as perdas elétricas no sistema. A gente vai ver isso. Então, por que utilizar um transformador? O transformador ele evita perdas de energia. Por quê? Ele mantém a potência. Para quem não lembra, esqueci de deixar algo aqui ativado. Ai, droga, não é isso não. Bom, tem aqui uma ferramenta, eu não sei se é uma ferramenta de desenho. Eu não sei se vocês conseguem ver eu desenhando. Não sei se está aparecendo. Deixa eu colocar aqui. Eu não sei se aparece. Enfim, como não tem ninguém para me dar um feedback. Oi, tem alguém aí? Aqui tá dizendo que tem 3 pessoas online. Se tiver alguém e puder me dar um feedback aqui, porque eu tô colocando uma ferramenta de desenho. Eu não sei se tá aparecendo. Beleza? Enfim, vou continuar com a aula. Bom, por que estudar esses tópicos? Para quem não lembra, o transformador ele mantém a potência, ele eleva a tensão e por consequência ele vai manter a corrente, ele vai alterar também a corrente. Para quem não lembra, potência é igual a tensão vezes corrente. Se eu elevo a tensão e mantenho a corrente, então, se eu elevo a tensão e mantenho a potência, então o que vai diminuir na verdade vai ser a corrente, ok? Então essa relação evita perdas ômicas. Segundo tópico, entender o aspecto básico do campo magnético que estabelece os fundamentos da operação dos transformadores, que é o que a gente já viu ao longo desse tempo aqui. Desenvolver circuito equivalente que representam o compartilhamento
o compartilhamento do transformadores. Vamos seguir. Aqui a gente tem alguns exemplos de transformadores, ok? Desde o mais pequenininho que tem nas placas eletrônicas até dos carregadores, beleza? Transformador utilizado para realizar casamentos e limpezas em circuito impresso, ok? De impedância em circuito impresso. Transformador utilizados em sistema de distribuição, alimentação das redes secundárias, que é o transformador que a gente conhece. Isso aqui é um transformador visto por dentro, beleza? Esse aqui é um transformador numa subestação, ok? Esse aqui é um transformador utilizado em outras subestações, que são subestações particulares, as próprias subestações industriais. Esse aqui é um transformador utilizado em sistema de transmissão. E aí, Eric, beleza? Fala tu, professor. Tranquilo? Cadê a galera? Não sei onde tá esse povo, não. Beleza. Então, eu tô dando aqui um resumo de transformador, beleza? Tranquilo. Tá. Eu vou... o que eu tô fazendo? Você tá bem, aliás? Tô. Sua família tá bem? Tá sim, graças a Deus, professor. Ah, que bom. Tem, tem alguém falando? Desculpa, na coordenação? Eu não tô conseguindo ouvir. Quer falar comigo pelo WhatsApp? Calma aí. Ah, tá bom. Ok. Vou continuar aqui, tá? Então, Eric, eu tô mostrando aqui um slide, acho que você tá vendo. Aí qualquer dúvida você pode ir me interrompendo, tá bom? Ok, Isso aqui vai ficar gravado pra turma depois, beleza? beleza. Beleza. Aqui é o transformador utilizado em transmissão. Só um minuto. Vou tentar gravar aqui a aula. Eu não tô eu não tô conseguindo achar esse botão aqui gravar. Mas eu tô gravando aqui com o próprio aplicativo. Então esse conteúdo que tá aqui, eu disponibilizo depois. Ok? Ok, Tá. Só um minuto, que deixa eu tentar gravar essa aula aqui. Calma aí. Só um minutinho que eu tô tendo um probleminha aqui. Então, a opção gravar não tá. Eu não tô achando aqui não. Eu vou gravar aqui do meu jeito, aí depois eu mando o vídeo pra vocês, tá bom? Enfim, voltando aqui ao transformador, ok? ok. Isso aqui são os transformadores utilizados em transmissão de energia. O transformador é comumente utilizado em sistema de conversão de energia em sistemas elétricos. Seu princípio de funcionamento é baseado em leis desenvolvidas para análise de circuito magnético, que a gente vai ver daqui a pouco. Transformadores são utilizados para transferir energia elétrica entre diferentes circuitos elétricos através de um campo magnético,
usualmente com diferentes níveis de tensão. As principais aplicações dos transformadores são adequar os níveis de tensão em sistemas de geração, transmissão e distribuição, como a gente viu, isolar eletricamente os sistemas de controle eletrônico do circuito de potência principal. Toda energia é transferida somente através do campo magnético, ou seja, o transformador. A gente vai ver um circuito de um transformador daqui a pouco, vocês vão ver que o contato elétrico de uma bobina não entra em contato com a outra bobina. Então é tudo feito através do campo magnético. Realizar casamento da impedância de forma a maximizar a transferência de potência. Evitar que a corrente contínua de um circuito elétrico seja transferida para outro circuito elétrico, porque o transformador só funciona com corrente alternada. Utilizar medidas de tensão e de corrente. Realizar medidas de tensão de corrente. Aí um transformador pode fornecer isolação entre linhas de distribuição e dispositivos de medição. Vamos seguir. Aqui a gente tem um transformador visto por dentro, beleza? Esse aqui é o símbolo dele. Aqui são os fios físicos enrolados. E aqui é o barramento de ferro, que envolve os dois transformadores. Perceba, essa bobina aqui não tem nenhum contato elétrico com ela. O único meio de contato que uma vai ter com a outra, o único meio de interação vai ser através do campo magnético que vai fluir através dos barramentos. Beleza? Beleza. Qualquer dúvida, interrompe aí. Então, tipo assim, professor, o carregador ele tá em duas bobinas, então, porque ele, Sim, querendo ou não, é um transformador, sim. certo? É bem pequenininho. Eu mostrei aqui, ó. Aqui. Isso aqui não é um carregador, mas o do carregador é bem parecido. É uma plaquinha bem pequenininha, mas aqui de fato tem duas bobinas. Tá vendo no Entendi. slide? Aham, São duas bobinas e elas não entram, não tem um contato elétrico entre elas. É feito através do campo magnético que está ali. Aquele desenho que eu mostrei para vocês, mostrei no slide agora há pouco, acontece aqui dentro também desse pequeno transformador. Beleza? entendi. Beleza. O transformador tem a função de transformar energia elétrica de corrente alternada de um determinado nível de tensão para outro nível de tensão através da ação de um campo magnético. Esse dispositivo consiste de duas ou mais bobinas enroladas em um núcleo ferromagnético, que é esse aqui, ó. O núcleo é esse. Beleza? Beleza. Me responde uma coisa, quando eu faço o desenho aqui, você consegue ver? Aí no slide aparece? Consigo. Ah, tu tá vendo o que eu tô desenhando agora? O Não, rabisco? agora não tá aparecendo, não. Um rabisco Mas vermelho? aparece. Não, agora não tá aparecendo, não, mas aparece. Calma aí, deixa eu mostrar aqui. Desenha um quadrado, apareceu pra você? Não. Tá, então beleza, não dá pra Assim ver. que eu cheguei, tá aparecendo. Tá, deixa pra lá então. É, esse dispositivo consiste de duas ou mais bobinas enroladas no núcleo. Normalmente a única conexão entre essas bobinas é o fluxo magnético que circula pelo núcleo ferromagnético, que é isso que eu expliquei. Certo. Beleza. Aqui tem um exemplo aqui que vocês podem ver depois. Nada mais do que o que ele está fazendo nesse exemplo é mostrar a relação. Ele tem a corrente é igual a potência dividido por tensão. No transformador a potência se mantém, tanto na primeira bobina quanto na segunda. O que vai mudar é a relação de tensão. Ele está mostrando aqui, se ele não usasse um transformador e pegasse a corrente diretamente da usina elétrica e jogasse para sua casa, o que estaria acontecendo? O tamanho dessa corrente seria em torno de 30.000 kVA, uma coisa grande pra caraca. Só que Tá aqui, queimando os eletrodomésticos tudo. não só isso, né? Também, mas a maior questão é a perda de energia, porque não sei se você lembra, vocês viram em Lei de Ohms, o fio apresenta uma resistência elétrica, né? Sim. A resistência do fio é igual ao coeficiente de resistência vezes L, que é a distância, dividido pela área. Então, aqui ele fez a conta, ó. Ele fez a conta passo a passo, achou a resistividade do fio, que é 0,1783 ohms. Aí fez a conta, se essa corrente passasse por esse fio, quanto de potência ia perder?
é 160 megawatts, que é uma coisa grande pra caraca. Ele teria uma perda de 53% se ele transferisse essa quantidade de energia através de um fio com essa bitola. Então, assim, perder tudo isso aqui é uma coisa grande demais, não é aceitável. Então é por isso que a gente utiliza o transformador, porque o transformador ele vai manter a potência constante, mas vai diminuir a corrente. Então a perda elétrica na transmissão vai ser diminuída. Certo. Aqui tem um exemplo de transformador. Esse aqui é o símbolo do transformador. Está saindo lá da geração. Está menor aqui a tensão. Depois a tensão aumenta pra caraca. Só que lembre-se, quando a tensão aumenta, a corrente diminui. Aí depois ele diminui novamente, diminui mais um pouco a tensão e depois diminui para 120 e joga para sua residência. Aí aqui já não tem problema a corrente ser maior porque já está na sua residência, então não vai ter problema. Beleza? Beleza. Tá, aqui é a nossa revisão propriamente dita. Que a gente vai ver um pouco sobre lei de Ampère, ok? Lembra disso, lei de Ampère? Lembro. Vocês viram isso em máquinas 1 com o outro Murilo, né? Aham. Que não foi comigo. O que é a lei de Ampère? Quando um condutor, quando está passando corrente elétrica por um condutor, ele vai produzir um campo magnético ao redor dele. Quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, surge em torno dele um campo magnético. Nada mais que isso. Então tem corrente elétrica no condutor, vai ter um campo magnético. Uma constatação aqui. Aqui eu tenho uma corrente, ou perdão, uma bateria, tem uma chave e um núcleo de ferro, e do outro lado eu tenho um voltímetro. Tá. Ocorre um deslocamento do ponteiro do galvanômetro. Galvanômetro nada mais é do que um medidor de. É esse voltímetro que está aqui, beleza? Beleza. No instante em que a chave é fechada. Para a corrente constante, ou seja, a chave fechada, independentemente do quão elevado seja o valor da tensão aplicada, não há deslocamento do ponteiro. Então, Eric, você está me vendo? Tô. Tá. Eu tenho uma chave, ó, a chave aberta. Quando a chave Aham. fecha ou abre, só nesse momento que o galvanômetro vai se movimentar. Quando a chave está fechada, o galvanômetro que está lá do outro lado não vai apresentar valor algum, mas quando eu movimento a chave, abre e fecha, aí sim ele vai se movimentar. Por Bom, que só quando abre e bom, fecha, professor? Porque, então, porque geralmente acontece quando tá passando corrente, certo? isso. Só que lembre-se, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Eu só estou te mostrando isso, mas quando eu for falar sobre a lei de Lenz e a lei e a lei de Faraday, a gente volta nisso aqui melhor. Por enquanto, só vamos observar isso. Então só vai se movimentar aqui, eu só vou detectar um movimento de tensão aqui do outro lado quando a chave se movimentar, ou eu abrir ou eu estiver fechando ela. Quando tiver a chave só fechada ou só aberto, desse lado de cá do voltímetro não vai marcar nada. Isso já vai ficar claro, já vou chegar lá. Ok. Lembra da lei de Faraday? Lembro. Como é que você define a lei de Faraday? Ah, professor, lembrar? Calma aí. Pra definir é difícil, mas. Fala com suas palavras. Aquilo Ah, que eu professor. expliquei, quando eu tenho um ímã, aproximo o ímã da bobina, tá vendo aqui o slide? Somente quando eu aproximo, ó, quando eu aproximo ele se mexe, quando eu afasto ele se mexe também. Tá vendo? Não, professor, não tá aparecendo de novo, não. O slide não tá aparecendo? Se Não. movimentando? Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir e fechar. Se o slide sumir, você me avisa, tá? Sumiu há muito tempo? Não, mas não tá aparecendo, não. Acho que foi desde a vez que o senhor saiu pra falar com a. Ih, rapaz. Agora foi, apareceu. Então você não viu nada aqui? Isso aqui você viu? Vi, Tá. Isso aqui você viu também? vi, Isso aqui? vi também. Ah, beleza, então tu não perdeu nada. Aí beleza, tá vendo aí o imã se movimentando? Tô sim.
Tá, o ímã está indo para frente e para trás, né? Certo. Quando o ímã se aproxima da bobina, o campo magnético na bobina aumenta. Quando ele se afasta, o campo magnético na bobina diminui. Então, essa é a lei de Faraday. Se eu tenho um campo magnético se variando em, um, em uma bobina, que ele chama aqui de solenoide, que é a mesma coisa que bobina, eu vou gerar uma tensão nas extremidades dessa bobina. O que está escrito aqui, ó, ao se aproximar ou afastar o ímã do solenoide, bobina, ocorre um deslocamento do ponteiro do galvanômetro, ou seja, nas extremidades dessa bobina eu estou conseguindo medir uma tensão. Quando o ímã está parado, independentemente do quão próximo o ímã está, não vai haver deslocamento do solenoide, ou seja, não vai haver deslocamento do galvanômetro, ou seja, não vai haver tensão ali. Então eu só vou medir tensão se eu afastar ou aproximar o ímã. Nesse momento, no momento que eu estou afastando ou aproximando. Se o ímã estiver parado, não há variação de tensão. Então essa é a lei de Faraday. Para haver variação de tensão na extremidade dessa bobina, eu preciso variar o campo magnético em volta dessa bobina. Beleza? Beleza. Então aqui, ó, se eu voltar mais um slide, eu respondo a sua pergunta. Aqui eu tenho uma bateria, né? Aham. Quando a bateria fecha, eu tenho que ir passando pelo circuito? Co- Corrente. Corrente. Só que sempre que corrente está se movimentando, o que eu tenho em volta do condutor ali onde está passando corrente? O campo magnético. Campo magnético. Então, quando eu abro o interruptor, eu estou interrompendo a corrente e, por consequência, eu estou interrompendo o campo magnético. Quando eu fecho o interruptor novamente, eu estou dando corrente para o circuito e o campo magnético volta. Abro, interrompo o campo magnético. Fecho, volto com o campo magnético. Então, nesse momento, eu estou variando o campo magnético. Se há variação do campo magnético, vai haver variação de tensão aqui desse lado. Beleza? Beleza. Aí eu respondi sua pergunta. Vamos seguir. É, A lei de Faraday declara que, quando um circuito elétrico é atravessado por um fluxo magnético variável, surge uma FEM, que é a força eletromotriz, que é o mesmo que tensão, induzida atuando sobre o mesmo, que é essa formulazinha aqui, beleza? A lei de Faraday também Beleza. declara que a FEM, que é o mesmo que tensão, induzida no circuito é numericamente igual à variação do fluxo que atravessa, que nada mais é do que essa fórmula aqui. Ou seja, a tensão é igual ao fluxo, a variação do fluxo sobre a variação do tempo. Beleza. Formas, qualquer coisa, tu pergunta aí, tá, Eric? É, Forma de se obter a tensão induzida segundo a lei de Faraday. Provocar um movimento relativo entre o campo magnético e o circuito. Utilizar a corrente variável para produzir um campo magnético variável. Ok. Agora aqui é a lei de Lenz. O que é a lei de Lenz? Tá vendo o ímã se movimentando? eu tô sim. O ímã está indo para baixo e para cima, né? Quando o ímã Aham. quando o ímã está indo para baixo, o que muda ali naquela bobina, naquela espira? A direção da corrente. A direção da corrente, exato. Então, o que a lei de Lenz diz? Quando eu estou aproximando a corrente, perdão, quando eu estou aproximando o campo magnético da bobina, eu crio uma corrente que se opõe àquele campo magnético, uma corrente em uma direção, e essa corrente aqui da bobina, ela vai gerar um campo magnético também. Esse campo magnético se opõe ao campo magnético que está chegando. E quando eu estou afastando o ímã, eu crio um campo magnético. A direção da corrente vai mudar, né? Então eu vou criar um campo magnético também que vai tentar puxar o ímã de volta. Beleza? Aqui não aparece a direção do campo magnético, mas tem um campo magnético aqui também. Tá vendo o slide ainda, né? Tô. Tá. A tensão induzida em um circuito fechado por um fluxo magnético variável produzirá uma corrente de forma a se opor à variação do fluxo que a criou. Aí beleza. Aqui eu finalizo a aula. Vou falar essa parte e o restante do resumo eu vou deixar para a próxima. O que eu tenho aqui? Aham. Que símbolo é esse? Um símbolo de mais e de menos. É da bateria.
Isso, é uma bateria. Eu não diria necessariamente uma bateria, mas é uma fonte de corrente contínua. Pode ser um motor um gerador de corrente contínua, tá? Mas enfim, a gente vai Ok. ver aqui com uma bateria. O mais e o menos aqui. Aqui eu tenho em verde, esse E1 é a tensão. A bateria tem tensão constante, né? Sim. Tensão não. Corrente. Tensão e corrente também. A tensão é constante, por consequência a corrente é constante também. Então, Assim, ok. na bateria tanto a tensão quanto a corrente é constante. Aqui em amarelo, ó, eu tenho a corrente, que também é constante. Beleza? Beleza. E aqui, se eu tenho uma corrente passando aqui por esse condutor, a corrente aqui em amarelo, em volta desse condutor eu vou ter um campo magnético. Quando, quando eu pego esse condutor, rodo ele e transformo ele numa bobina, eu vou aumentar esse campo magnético, certo? Certo. Beleza. Em azul aqui, passando pelo núcleo de ferro, eu tenho um campo magnético. Tá vendo, né? Aham. Esse campo magnético é constante. Por quê? Porque se é a corrente contínua, o campo magnético é constante. É, o que acontece se a gente energizar a bobina 1 com uma fonte de corrente contínua? Eu tenho energia aqui na bobina 2? Não. Não, por quê? Porque é corrente contínua. Corrente contínua, o fluxo magnético é constante, não varia. Então não me serve. Então eu não consigo ter um transformador se eu alimentar esse transformador com corrente contínua. Chegou mais alguém na sala? Tem. Quem tá aí? Ah não, só tem eu e você ainda. Beleza. Então na bobina 2 eu não vou ter nada. Vamos seguir. Agora aqui eu tenho uma corrente alternada. Tá vendo que a bobina, tá vendo aqui ela se movimentando, a corrente, no pontinho azul? Tô sim. Vamos acompanhar devagarzinho o movimento dela. Ela começa no negativo, ó. O fluxo magnético está de um lado, depois ela vai para o positivo. O fluxo magnético muda de direção. Aqui, ó. A corrente está para cá, indo da direita para a esquerda. O campo magnético está de um lado, depois ela vai da esquerda para a direita e o campo magnético muda de direção. Beleza? Agora Beleza. o campo magnético está variando aqui dentro desse núcleo de ferro. Então, dentro da segunda bobina tem um campo magnético variante. Olha está de um lado, olha está para o outro. Certo? Certo. Mas isso aí vai querer dizer que na segunda bobina vai estar passando corrente ou não necessariamente? Então, nesse momento, corrente não está passando porque para passar corrente o circuito está fechado. Mas já existe tensão ali. Se eu pegar um voltímetro e for medir na segunda bobina, eu vou encontrar tensão. E perceba, eletricamente falando, ó, não tem nenhum circuito ligado. Isso aqui é um circuito. Eu tenho aqui o primeiro circuito da bobina e na segunda bobina é outro circuito. Só que olha só, não tem nenhum fio que liga as duas. Só é o campo magnético. Parece até bruxaria, mas não tem nada. É só um campo magnético que está aqui fluindo entre o ferro, mas não tem nenhum, a corrente elétrica da primeira bobina não tem nada a ver com, com a tensão que está na segunda bobina. Certo. Então, respondendo a sua pergunta, corrente não tem, mas já tem tensão ali. Se eu pegar um voltímetro e for medir, eu já vou conseguir medir um valor de tensão. Vamos passar. Beleza. E é isso que ele consta aqui. Agora ele está medindo a tensão, ó. Conforme a corrente vai variando aqui, a tensão e a corrente vai mudando de posição na primeira bobina, a tensão na segunda bobina vai variando também. Eu não consigo medir corrente ainda na segunda bobina porque o circuito está aberto, mas estou conseguindo medir tensão. Beleza? Certo. Beleza. Ok, vamos seguir. E agora a gente está medindo uma carga. Tem uma carga ligada na segunda bobina. Se tem a carga ligada, agora sim vai ter uma corrente circulando por ali. Então o que está acontecendo? A corrente da primeira bobina, quando ela está de um lado, o fluxo magnético está de um lado. Quando ela muda de direção, o fluxo magnético também vai mudar de direção, de acordo com o que está acontecendo na primeira bobina. Mas vamos observar. Então, na segunda bobina está passando um campo magnético, ok, variando,
e vai gerar tensão nas extremidades, lei de Faraday. Além disso, eu tenho um circuito aqui fechado, então agora está passando corrente. Eu tenho corrente passando. Se eu tenho corrente passando na segunda bobina, essa corrente vai gerar um campo magnético. Em vermelho aqui é o campo magnético da segunda bobina, em azul é o campo magnético da primeira. Perceba que o campo magnético da segunda bobina está sempre em oposição ao campo magnético da primeira. Ou seja, isso é a lei de Lenz. Ok? Ok. Isso é importante, é algo que vocês vão ver em máquinas 2. Sempre quando tem um campo magnético passando ali por uma bobina, essa bobina vai gerar um campo magnético que se opõe ao próprio campo magnético dela. Vou dar uma lida aqui no texto. Se uma carga é conectada à bobina 2 do transformador, uma corrente 2, ou seja, vai ter uma corrente agora na segunda bobina, vai circular pelo mesmo. Pela lei de Lenz, o sentido da corrente 2 é de forma a se opor à variação do fluxo magnético que a criou. Então isso aqui é um transformador ideal, tá? Na verdade, um transformador ideal não existe, porque o transformador real tem perdas, mas a gente está analisando aqui como se ele não tivesse perda alguma. Nesse transformador ideal, a resistência dos enrolamentos são desprezíveis, a permeabilidade do núcleo é infinita, portanto a corrente de magnetização é nula e não há dispersão. E não há perda do núcleo, coisas que não tem no transformador real. Então, Eric, faltam 6 minutos para acabar essa live. Eu vou terminar aqui para não ficar muito maçante, e na próxima aula eu dou a continuação desse resumo. Ok. Esse conteúdo aqui vai ficar gravado, que é para você e para os outros alunos, se eles quiserem ver novamente. Eu vou editar esse vídeo e vou dar para a escola para eles disponibilizarem em algum link, tá bom? Tá bom. Então é isso. Toma cuidado aí, não saia de casa, exceto se você precisar sair de casa. E muita fé em Deus nesse momento. Valeu, professor. Falou. Tu tem alguma dúvida? Não, Tá. Então vou desligar aqui a live, tá bom? tá bom.